Olá, bom dia. Vou dar aqui minha parcela de contribuição ou de opinião sobre um dos assuntos aí que movimentaram a semana, que foi a declaração do secretário de Estado americano Marco Rubio de que sim, é possível estar sendo analisado uma punição ao ministro Alexandre de Moraes dentro das leis americanas, da lei Magnitsky, que é uma punição financeira, digamos assim. Ele, por ter cometido atentados aos direitos humanos de residentes nos Estados Unidos ou cidadãos americanos, não poderia mais ter operações financeiras com empresas americanas. Perde o direito a ter cartão de crédito e até a contas bancárias, já que a maior parte do sistema bancário se relaciona internacionalmente. Não poderia mais assinar serviços de empresas americanas, como, por exemplo, Netflix, como, por exemplo, Amazon Prime. A gente sabe que todo mundo hoje depende muito de serviços que são prestados por empresas americanas, inclusive as próprias redes sociais. Então, o que aconteceu após essa declaração? Primeiro, uma parte da imprensa lulista e que defende a tirania do STF e especificamente as ações autoritárias do ministro Alexandre de Moraes, que nunca tem explicação, ele censura pessoas sem dizer porquê, é tudo no segredo, nem as redes sociais sabem por que vieram, né, por que receberam as ordens de derrubada de contas. Essa imprensa passou, em parte, agora a defender a liberdade de expressão. Pois é, parece que o ministro Alexandre de Moraes avançou um pouco o sinal, as leis são americanas, valem para território americano, então em relação a empresas americanas, que seriam as operadoras de cartão de crédito, os grandes bancos, essas empresas que oferecem serviços de streaming, redes sociais, em relação a essas empresas, quem manda é o governo americano. Mas, olhem que coisa engraçada, esses mesmos ministros que meses atrás, quando souberam dessa informação, lá no início da discussão no Congresso americano e no governo americano, debochavam, davam risadinha, mandavam mensagenzinha para jornalista pichuleco dizer no ar, dizer nas páginas dos jornais aí da imprensa de esquerda que eles não estavam nem aí, que isso virou piada dentro do STF. Agora demonstram preocupação, demonstram irritação. Essas são as palavras que estão saindo na imprensa em relação à reação dos ministros, especificamente de Alexandre de Moraes, a essa notícia vinda do secretário de Estado americano. E ele falou isso perante o Congresso americano quando foi instigado a dar alguma resposta em relação aos abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos sobre cidadãos americanos. E os jornalistas de esquerda que estão agora, né, começando a roer a corda, citam especificamente os casos de Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino. Tem muito mais. Tem a ex-juíza Ludmila Lins Grilo, tem o influencer Monark, esses são os conhecidos, né? Tem dezenas de pessoas autoexiladas nos Estados Unidos para não sofrerem sanções aqui no Brasil, sem falar nos outros países. E esses casos foram citados porque tiveram as contas derrubadas em 2021, 2022, muitos anos atrás já, sem explicação. A imprensa espalhava fake news, para usar um eufemismo, né? Porque é mentira descarada mesmo, de que eles tinham incitado uma tentativa de golpe, muito antes dessa narrativa do golpe aí que está agora nos processos do 8 de janeiro, e por isso derrubaram as contas. Só que não foram apresentados os posts em que Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Ludmila Lins Grilo e tantos outros teriam feito isso. Então, enquanto eles emitiam opiniões sobre as ações de ministros do STF e de integrantes do governo Lula que desagradavam ao sistema, eles tiveram suas contas derrubadas. Isso é censura prévia, por causa de um eventual post, de uma eventual opinião que possa ter ferido alguma lei brasileira. Nunca foi apresentado, né? Nunca há justificativa, mas por causa de um ou outro posicionamento, eles teriam tido a censura prévia. Não podem falar mais nada e estão há anos banidos das redes sociais, que são as praças públicas do mundo moderno. Deu ruim. E o pior, o desfecho da semana e o desfecho da lambança em que entraram esses tiranos de toga e os tiranos do executivo e da imprensa que aplaudem os tiranos de toga. O Lula, presidente do Brasil, pediu para o Itamaraty interferir. O que o STF, que é um poder independente, é um tribunal de um poder independente, tem a ver com o Itamaraty? Por que usar a estrutura do Estado brasileiro para defender alguém que está cometendo crimes na visão do secretário de Estado americano, dos policiais americanos que estão investigando os abusos de autoridade
e avanços sobre os direitos humanos de cidadãos americanos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Por que o Itamaraty? Pago por nós, aliás, é sempre bom lembrar, né? Somos nós, brasileiros, que trabalhamos dia após dia, pagando impostos altíssimos, porque o ministro Tachad também não para de cobrar e de aumentar o valor dos impostos, o percentual dos impostos que a gente paga. Pagando dia após dia nossos impostos, somos nós que sustentamos essa máquina toda. Executivo, Legislativo e Judiciário. Temos o direito de cobrar. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo.